Olá, gente! Sejam bem-vindos. Suzana, o que aconteceu? Por que você sumiu? Depois de muito tempo sem gravar aqui no YouTube, hoje eu estou de volta. Hoje eu vou contar para vocês o que me fez dar um tempo, né, dos nossos trabalhos aqui do YouTube, as nossas gravações. Aconteceu um monte de coisas com a gente aqui, comigo, com o Fabrício. O Fabrício ficou doente, sabe? Tudo aconteceu. O Fabrício antes já tinha um machucado, né, no pé, que estava sempre melhorando, estava sempre voltando, sempre melhorando, voltando, mas dessa vez esse machucado foi brabeza, né? Começou a dar febre, começou a dar hipotermia, né? E ele é uma pessoa meio difícil, né, para negócio de médico, demora a ir ao médico. E quando eu finalmente consegui arrastar o Fabrício no médico, enfim, finalmente nós fomos ao um hospital grande, né? Quando o Fabrício viu que não tinha jeito, que a febre mesmo com remédio não passava, o machucado mesmo com curativos não sarava, e ele estava tendo muita hipotermia uma atrás da outra, muita febre por dentro, calafrio, sabe? E uma ferida no pé que não melhorava de jeito nenhum. E, enfim, as preocupações estavam cada vez aumentando. Ele acabou ficando internado um tempo e depois ele também começou um tratamento em casa com remédios e curativos e tudo mais. Enfim, gente, com tantas coisas acontecendo, uma atrás da outra, eu me distraí, eu parei com as minhas práticas e com isso eu parei de gravar, né? Porque eu também estava sem câmera, focada na situação que eu estava passando há pouco tempo atrás. Então, agora o Fabrício fez um exame, né, um Doppler, ecodoppler da perna e descobriu que está com uma doença venosa, um problema de circulação, né? Ele teve uma má circulação e não tratou, né? Simplesmente não ligou, achou que era nada demais. E então, essa má circulação, gente, foi ficando cada vez pior e pior. E cada vez ele foi sentindo mais o pé, a perna, né? Dormente, a ponto até de perder o chinelo na rua, gente. Faz ideia de tão dormente que ele estava com o pé, né? Estava com a má circulação e isso causou uma úlcera, né? Ele ficou muito tempo com uma má circulação e depois isso causou uma úlcera venosa, que foi o machucado que deu e isso não queria mais melhorar de jeito nenhum. E então haja exames e exames, né? E os sintomas desse problema é muito complicado, porque a pessoa fica com calafrio, dá hipotermia, dormência pelos membros, né? É horrível, horrível mesmo. Então, e com isso, o nosso Fabrício não conseguiu mais sair, né, para resolver as coisas. A gente tem filhos, né? A gente tem 2 filhos, Michel e Larissa. Então, com isso ele não conseguia mais, e com isso ele não conseguiu mais sair para resolver as coisas, sabe? Tudo era eu para resolver. Se tinha que fazer uma compra, era eu. Se tinha que ir na escola, era eu. Tudo eu tenho que resolver, porque ele não pode ficar muito tempo em pé e nem pode ficar muito tempo sentado, por conta desse problema que aconteceu com ele, né? Eu vou confessar para vocês, gente, eu cometi um grave erro, que foi ficar sem fazer o Ho'oponopono durante algum tempo, sabe? Andei com um pouquinho de dívidas e acabei me distraindo muito com isso, sabe? Fui me concentrar nas dívidas, nos problemas e eu me distraí, parei de fazer o meu Ho'oponopono, que era o que me mantia de pé. Então, gente, através dos meus problemas com minhas dívidas, né, que eu precisei de fazer, até porque eu tive problemas de saúde aqui na família, eu acabei me distraindo. Foram tantas dívidas, foram probleminhas financeiros que foram surgindo
E ao invés de eu fazer meu Ho'oponopono, me manter firme, eu me distraí com isso, parei um pouco de fazer o Ho'oponopono e isso me fez muito mal, gente, muito mal mesmo, sabe? Ficar sem fazer o Ho'oponopono, sem limpar os pensamentos de coisas que você não quer, faz muito mal. Fez muito mal para mim. Com isso, o celular que eu usava sempre para fazer as minhas gravações ficou ruim e eu demorei um tempo, né, para consertar, porque eu estava com dívidas em cima, né, na frente para pagar e enfim. Eu acabei ficando sem celular, depois o Fabrício caiu doente, teve que ficar internado. Então, gente, com todos esses problemas, eu me distraí sem meu Ho'oponopono, eu fiquei sem gravar. Mas sabe, gente, eu uma hora quando eu vi tantas coisas juntas acontecendo ruins comigo, eu me dei conta de que estava acontecendo tudo aquilo e meu canal também tinha parado, porque eu parei de fazer as minhas práticas que eu sempre fiz, que eu sempre acreditei, que sempre deu certo para mim, sabe? O Ho'oponopono todos os dias para mim e para os meus projetos, para as coisas que eu tanto quero, né? Então, gente, até que eu finalmente me dei conta de que eu estava fazendo tudo errado, sem fazer minhas práticas de meditação diária, e voltei a fazer o Ho'oponopono. E quando eu voltei, gente, a fazer o Ho'oponopono, parece mágico, né? Mas enquanto eu não estava fazendo o Ho'oponopono, o Fabrício estava fazendo exames em cima de exames, e exames demorados, né, para sair, e não estava descobrindo qual é o problema, qual é o verdadeiro motivo daquela ferida horrorosa estar no pé dele, né? Até porque também não era só uma ferida, abriu mais de uma. E então, aquilo ficou muito, muito feio, gente. E quando ele ficou internado, os médicos estavam vendo direitinho se amputava ou não o pé dele por conta desse problema. E ele só não amputou o pé, gente, porque ele não é diabético e ele também tem circulação ainda na parte do pé, né? Por isso ele não amputou, porque estava de um jeito horrível, entendeu? Até mau cheiro, tudo. Tudo aconteceu com a gente nesse tempo, foi um momento muito difícil pra gente, né? Então, gente, depois que ele ficou internado, eu comecei a me dar conta de que tudo de ruim estava acontecendo, né? Eu estava com dificuldade, né, de fazer as minhas vendas, os meus trabalhos, né? Porque com o marido doente no hospital e duas crianças pequenas que não tem com quem deixar, né? Mesmo que meu filho já está um rapazinho, mas é complicado. Eu nunca fui de deixar meus filhos com ninguém, sabe? Senão com a avó, né? Eles têm uma avó queridíssima que sempre, quando precisa, ela me cede, mas ela mora um pouco distante da minha casa. Então não é muito fácil para mim ficar toda hora pegando eles, enfim. Então, gente, depois eu comecei a fazer meu Ho'oponopono e o Fabrício finalmente teve alta do hospital, com os dois pés no lugar, né? Que era tudo que a gente mais queria que não acontecesse, era essa amputação. E depois começou mais um tratamento de antibiótico, né? Então, gente, agora ele está bem melhor, né? E minhas práticas de sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, não pararam mais. Depois que eu vi que as coisas estavam fluindo, eu não parei mais de fazer o Ho'oponopono. E por causa disso também, olha, gente, foi tão forte esse negócio de práticas, de meditação, limpeza de memória, é tão poderoso, gente, que, olha, aconteceu coisas mágicas, sabe? Eu estava sem celular, eu fiz tanto Ho'oponopono para esse celular, gente, era quase impossível comprar um celular no momento em que eu estava passando, sabe?
porque todo o dinheiro que a gente pegava, a gente estava investindo em saúde, sabe? Esse curativo dele também é uma coisa que a gente gasta bastante, né? Tem que estar sempre comprando. Não é muito barato, né? A pomada, tudo mais, mas enfim. Agora, finalmente, graças a Deus, eu estou no momento de superação, né? Porque eu estou me estabilizando. Eu consegui finalmente comprar o celular aqui para eu gravar, voltar a gravar, né? E, enfim, eu não estou muito animada com as receitas, sabe? Até porque as receitas é mais o Fabrício que gostava. Então, gente, eu montei esse canal aqui no YouTube com o nome Sabor de Família, na intenção de receitas caseiras, né? Porque o Fabrício me deu essa ideia. Eu sempre quis ter um canal no YouTube, né? Que fizesse alguma coisa para ajudar pessoas, só que, gente, as comidas que ele faz, que ele sabe fazer, é maravilhosa. E eu aprendi muitas coisas com ele também, sabe? E só que não é o meu forte, gente. Eu amo comer comida gostosa. Eu amo. Tem muitas coisas que a gente sabe fazer, mas o meu foco maior é evolução pessoal, é o Ho'oponopono, é meditações, limpar o pensamento, é comigo mesmo, sabe? É uma coisa que eu pratico sempre, que eu indico muito, porque dá muito certo, sabe, gente? Porque quando você foca em alguma coisa que você tanto quer, você consegue. Não tem como não conseguir, sabe? Quando você começa a vibrar a preocupação, que nem foi o meu caso, gente, eu vibrei tantas preocupação, eu vibrei a preocupação com o Fabrício, eu vibrei dívidas, e quanto mais eu fui vibrando, quanto mais eu fui ficando preocupada e com tudo que estava acontecendo, mais situações ruins estavam vindo à minha direção, a ponto até de eu parar de gravar. Então, gente, é muito importante você até começar o seu dia bem, focando nas coisas boas, sabe? No que você quer. Se você tiver com algum problema, alguma preocupação, né? Eu peço a você que faça para você mesmo, pelo seu próprio bem. Desfoca dessa preocupação. Pense na solução. Na solução é que a mágica acontece. Porque se você focar naquilo que se quer, que se quer tanto, isso vai acontecer. E assim foi comigo, gente. Uma hora eu perceba, gente, perceba quando você não estiver bem. Perceba quando tudo estiver indo para o buraco. Perceba que você está pensando mais problemas, que você perceba quando você não estiver bem, perceba quando você estiver preocupada, quando você estiver triste, chateada, perceba essa chateação e mude essa energia, tá? Porque quando você muda, você faz a mágica acontecer. Então é isso, gente. Agora, graças a Deus, o Fabrício está bem. O machucado dele infeccionou, mas já desinfeccionou. Eu já estou com o meu celular de volta, né? Não tem mais por que ficar sem gravar. E outra coisa, gente, que mantém de pé, limpe seu pensamento de coisas ruins. Limpe seu pensamento de problemas. Se você tiver com alguma preocupação em pagar dívida, o que for, limpe seu pensamento. Porque eu foquei, gente, nos probleminhas mínimos que estava na minha vida e eu me distraí tanto com isso que eu esqueci de tudo. E de tudo foquei só nisso e vivi só isso e vibrei só isso. E tudo de ruim, mais coisas semelhantes a aquele problema estava voltando para mim, sabe? Então é isso. Eu espero que vocês voltem a me acompanhar aqui, tá?
Então, gente, agora já que a minha vida, né, está voltando para o lugar, praticamente, eu ainda não superei tudo, né? Ainda não superei tudo, ainda estou com umas coisinhas pendentes financeiramente, mas eu vou resolver com certeza, porque é certo conseguir. Eu acredito, eu posso, eu consigo, assim como você também pode e consegue resolver tudo que você precisa. Agora eu estou mais focada aqui, né, no nosso canal. Eu peço até desculpa aos meus inscritos por tanto tempo longe, né, tantos meses sem gravar, mas foram problemas de saúde com o Fabrício, foi problemas financeiros, dívidas, sabe? Fiquei sem telefone para eu gravar, fiquei sem equipamento de gravação. E, enfim, gente, tudo de ruim aconteceu comigo, sabe? E isso porque eu foquei, né? Eu foquei nos problemas e veio mais problemas. E, enfim, mas agora eu percebi o erro, o grande erro que eu estava cometendo. E agora eu voltei para o meu lugar. Opa, demorou, mas uma hora você tem que acordar para a vida, né? E pensar, meu Deus, por que tá dando tudo errado? Não é possível. Eu sou uma pessoa tão positiva, sabe? E é complicado você ver a sua vida virando de cabeça para baixo e você não fazer nada, né? Uma hora você tem que botar a cabeça para funcionar e ver que você está muito errado no que você está fazendo. Porque tudo que acontece com a gente, é a gente mesmo que cria. Tem muita gente que tem dificuldade de aceitar isso. Mas tudo que acontece com você, você cria com seus pensamentos. Você pensa naquilo e aquilo acontece. Você vibra aquilo e aquilo acontece. Às vezes você não quer pensar em coisas ruins, mas o medo, a preocupação faz você chegar até pensamentos ruins que vai te levar a uma situação horrível. Por isso é muito importante você perceber, né, o medo do problema, fazer o Ho'oponopono para o medo abençoado. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. É muito importante, gente, porque pode mudar muita coisa, pode fazer muita diferença na sua vida, entendeu? Então, gente, hoje eu vim aqui explicar para você, meus inscritos, para vocês, meus inscritos, o porquê de tanto tempo longe, sabe? Porque tanta coisa aconteceu. Então, gente, é isso. Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo. Não se esqueça aí de deixar mais um like pra gente, se inscrever no nosso canal. E em breve voltamos com o próximo vídeo.